França, 1789. O reino mais rico e populoso da Europa está à beira do colapso. Uma tempestade se aproxima e nada será como antes. O antigo regime governava a França há séculos. Um sistema medieval baseado no privilégio de nascimento e na vontade absoluta do monarca. Um sistema que beneficiava poucos às custas de muitos. Luís XVI era o rei absoluto por direito divino. Todo o poder do Estado concentrado em suas mãos. Não havia constituição, parlamento, nem eleições. O rei governava porque Deus assim queria. Questionar o rei era questionar Deus. A vontade real era absoluta e ninguém ousava desafiá-la. Uma teologia política que impedia qualquer contestação ao governo. Versalhes era o símbolo desse poder. O palácio mais suntuoso da Europa, com 700 quartos, 2.000 cortesaus e jardins, que se estendiam até o horizonte. A sociedade francesa se dividia em 3 ordens. O clero rezava, a nobreza combatia e o povo trabalhava e pagava todos os impostos do reino. O primeiro estado era o clero. Menos de 1% da população, mas dono de 10% de todas as terras da França. Não pagava impostos. Cobrava o dízimo. A igreja cobrava o dízimo de cada campones. 10% de tudo que produziam ia para os cofres da igreja. Um peso enorme sobre os mais pobres. O segundo estado é a nobreza. Cerca de 2% da população, mas controlava os cargos mais altos do reino, o exército e a administração. Os nobres não pagavam impostos. Viviam das rendas de suas terras, trabalhadas pelos camponeses. Sua riqueza vinha do suor alheio. Sua riqueza vinha exclusivamente do trabalho dos camponeses. O terceiro estado era todo o resto. 97% da população. Camponeses, artesãos, comerciantes, advogados, médicos, professores. Camponeses, artesãos, comerciantes, advogados, médicos e professores. Os camponeses formavam a base da pirâmide. 80% da população. Produziam os alimentos que alimentavam a França, mas viviam na miséria. 80% da população, mas sem direitos políticos ou representação. A burguesia era a classe média urbana. Comerciantes, banqueiros, advogados, médicos, jornalistas. Ricos, instruídos, mas sem nenhum privilégio político. Instruídos e ambiciosos, mas barrados pelo nascimento, não pelo mérito. O campones pagava imposto ao rei, imposto à igreja e imposto ao nobre. Muitas vezes ficava com menos da metade do que produzia. Muitas vezes restava menos de um terço do que ele produzia. A corveia obrigava o campones a trabalhar de graça para o nobre. Construir estradas, limpar fossos, reparar pontes. Dias, sem pagamento e sem comida. O nobre tinha direitos exclusivos sobre a caca, o moinho, a fornalha. O campones pagava para usar cada um. Nada era gratuito para quem era pobre. Se um campones matasse um veado para alimentar os filhos, era enforcado. A caca era privilégio exclusivo do nobre. A fome não era desculpa. Enquanto o povo passava fome, a nobreza festejava em Versalhes. Banquetes de centenas de pratos, vinhos caríssimos, fogos de artifício toda semana. Banquetes com centenas de pratos e fogos de artifício todas as noites. O abismo era total. Um bispo ganhava 500.000 livres por ano. Um campones 500.000 vezes menos. O sistema era feito para perpetuar a desigualdade. Esse sistema injusto durava séculos sem ser questionado. Mas o mundo estava mudando. Ventos de transformação sopravam sobre a França e sobre toda a Europa. A França estava falindo. 7 anos de guerra naval e terrestre para apoiar a independência americana haviam consumido todo o tesouro real. O apoio à Revolução Americana custou mais de 1 bilhão de livres.
Luís XVI enviou tropas, navios e dinheiro para ajudar os colonos americanos contra a Inglaterra. A conta dessa aventura chegou depois, e era astronômica. Navios, soldados e armas foram enviados para apoiar os colonos rebeldes. O apoio à Revolução Americana custou 3 bilhões de livres, um terço de toda a dívida nacional. Uma fortuna que a França simplesmente não tinha. Em 1788, a natureza virou contra a França. Uma seca destruiu as colheitas de verão. Chuvas torrenciais afogaram o que restou nos campos. A terra rachou e as plantacões morreram antes de crescer. No inverno de 1788, a França congelou. O rio Sena ficou sólido. Os moinhos pararam de girar. E o trigo deixou de chegar às cidades. Em 1789, o preço do pau disparou. Um trabalhador gastava 88% de toda a sua renda apenas para comprar pau para a família. Faltava pau em toda a França. Sem pau, o povo morria de fome. Revoltas por comida explodiam em cidades e campos, com saques e destruição. Maria Antonieta era a rainha mais odiada da França. Austríaca, frívola, gastava fortunas em vestidos importados, joias e seu próprio palácio particular. Frívola e extravagante, ela personificava tudo que o povo odiava na monarquia. Enquanto o povo não tinha pau, a rainha construía o Petit Trianon, seu retiro particular cheio de luxos, jardins, lagos e um teatro privado para ela. Contam que disseram à rainha que o povo não tinha pão. Ela teria respondido: então, que comam brioches. A história é falsa, mas revela o que pensavam dela. Luís XVI tentou resolver a crise convocando a Assembleia dos Notáveis em 1787. Reuniu nobres, bispos e magistrados para pedir que pagassem impostos. Mas a resposta foi um não humilhante que mergulhou o governo em crise. A resposta foi um não humilhante. Os privilegiados se recusaram a abrir mão de suas exêquias. Preferiram ver a França falir a pagar um centavo. A nobreza só aceitaria pagar impostos se os Estados Gerais fossem convocados. Exigiam a volta da Assembleia Medieval, onde controlavam as decisões. Era uma armadilha medieval que eles achavam que poderiam controlar. Os Estados Gerais eram uma Assembleia Medieval, convocada pela última vez em 1614. A nobreza achava que ia controlar tudo como no passado. Convocada pela última vez em 1614, era uma relíquia de outro século. Jacques Necker, o ministro popular, convenceu o rei a dobrar a representação do terceiro estado. 600 delegados contra 300 de cada ordem. 600 delegados do povo contra 300 de cada ordem privilegiada. O Estado não pagava mais seus credores. Bancos franceses e estrangeiros se recusavam a emprestar mais dinheiro. A França estava tecnicamente fálida. Sem reforma fiscal, não havia saída. E sem o consentimento dos privilegiados, não havia reforma. O impasse era total, e o tempo estava se esgotando. O rei cedeu. Os Estados Gerais seriam convocados para maio de 1789, em Versalhes. A notícia se espalhou, e a França inteira celebrou a novidade. A notícia se espalhou, como rastilho de pólvora, por todo o país. As ideias do iluminismo já circulavam há décadas. Os filósofos ensinavam o povo a pensar com a própria cabeça, a questionar autoridades e tradicus. Eles ensinavam o povo a questionar o poder absoluto dos reis. Voltaire atacava a igreja e a intolerância religiosa. Escrevia pecas, poemas e ensaios que ridicularizavam o fanatismo e defendiam a liberdade de pensamento. Ele usava o humor e a ironia para expor as contradicções do clero. Rousseau afirmou que o poder vem do povo, não do rei. O homem nasce livre, e por toda parte encontra-se acorrentado. A ideia mais subversiva de todas.
a ideia mais subversiva que a França já tinha ouvido. Montesquieu propôs a separação dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Nenhum homem ou instituição deveria concentrar todo o poder. Nenhum homem ou instituição deveria concentrar todo o poder do Estado. Nos salões parisienses, nobres e burgueses se misturavam para discutir as novas ideias. Filosofia deixava os livros e virava conversa de salão. Nos cafés, os mais pobres liam jornais e panfletos. A opinião pública nascia ali, entre xícaras de café e discussões acaloradas sobre política e direitos. O abade Sieyès escreveu o panfleto mais importante da época. O que e o Terceiro Estado? Vendeu 30.000 exemplares em semanas. Um fenômeno editorial. A resposta de Sieyès era eletrizante. O Terceiro Estado e tudo na ordem política. Nada. O que ele pede? Ser alguma coisa. 30.000 pessoas leram. 30.000 exemplares vendidos em semanas. Um fenômeno inédito. Pela primeira vez, os franceses comuns começaram a se ver como nação, e não como súditos. A consciência política despertava, e nada a faria dormir de novo. O povo sabia que algo grande estava prestes a acontecer. A esperança e a tensão tomavam conta das ruas. A França aprendeu a respirar cal. A consciência política tinha despertado para sempre na França. Em toda a França, o povo escreveu os cadernos de queixas. Pela primeira vez na história, os súditos podiam falar diretamente ao rei. Pela primeira vez podiam falar diretamente ao rei sobre suas queixas. Milhares de cadernos foram escritos. Camponeses pediam o fim dos privilégios e dos impostos abusivos. Burgueses pediam uma constituição e direitos iguais. Em maio de 1789, o pintado, inelbou das ilhas e mabadadeia. Babelharia os obesben pega V6. 200 delegados chegaram a Versalhes. A cidade nunca viu tanta gente. Eram padres, nobres, advogados e comerciantes de toda a França. Cada delegado representava uma região e trazia as demandas de seu povo. O Terceiro Estado tinha 600 delegados, o dobro dos outros 2 estados juntos. Mas o voto era por estado, e não por cabeça. A maioria numérica era anulada. Mas o voto era coletivo por estado, não individual por delegado. Isso significava que clero e nobreza, juntos, podiam derrotar o Terceiro Estado por 2 votos a 1. Mesmo representando apenas 3% da população. Mesmo representando apenas 3% de toda a população. A cerimônia de abertura foi solene e magnífica. O rei discursou, mas não disse nada sobre reformas. Apenas pediu mais dinheiro para cobrir a dívida. Mirabeau emergiu como líder do Terceiro Estado. Um nobre renegado, com o rosto marcado pela varíola. Feio, mas dono de uma voz e uma oratoria inesquecíveis. Semanas de impasse se seguiram. O Terceiro Estado se recusava a votar por Estado. Exigia votação individual, por cabeça. A nobreza recusava com a mesma forca. Feio e marcado pela varíola, mas dono de uma voz inesquecível. A multidão em Paris acompanhava cada passo dos debates. Panfletos voavam de mãos em mãos. A tensão crescia a cada dia que passava sem acordo. Em 17 de junho de 1789, o Terceiro Estado tomou uma decisão radical. Autoproclamou-se Assembleia Nacional. Estavam dizendo: o poder vem do povo, não do rei. Eles declararam que representavam a nação francesa, não apenas um Estado. Era um golpe direto contra o princípio do direito divino dos reis. A tensão crescia em cada esquina de Paris e Versalhes. Luís XVI reagiu. Mandou fechar a sala de reuniões sob pretexto de preparativos para uma cessa real. Era um teste de forca entre o rei e a Assembleia. No dia 20 de junho, os deputados encontraram as portas da sala trancadas por soldados. A chuva
caía forte sobre Versalhes. O recado do rei era claro. Eles declararam representar a nação e não apenas uma ordem social. Sem se intimidar, o presidente Bailey liderou os deputados até uma quadra de tênis coberta nas proximidades. Se o rei os trancava para fora, eles fariam história. Dentro da quadra de tênis, o espírito era de determinação absoluta. O telhado alto, as paredes nuas, o chão de terra batida. Nada digno de um parlamento. Bailey subiu em uma mesa e leu o juramento solene. Eles não se separariam até que a França tivesse uma constituição firmada e estabelecida. Centenas de bracos se ergueram juntos no arena. O juramento da quadra de tênis estava feito. O povo havia se levantado contra o rei. Não havia mais volta. A notícia do juramento se espalhou como pólvora. Paris explodiu em alegria. O povo finalmente tinha um parlamento que o representava de verdade. O rei cedeu aparentemente. Ordenou que clero e nobreza se juntassem à Assembleia Nacional. Mas, em segredo, preparava tropas para esmagar a revolução. Dezenas de milhares de soldados mercenários marcharam em direção à cidade. 30.000 soldados, muitos deles mercenários suíços e alemães, marcharam em direção a Paris e Versalhes. O cerco ao povo estava se fechando rapidamente. Em 11 de julho, Luís XVI demitiu Jacques Necker, o ministro querido pelo povo. A faísca que faltava para incendiar Paris havia sido acesa. Necker era o ministro que o povo confiava para proteger a Assembleia. A notícia da demissão chegou a Paris no dia 12. O povo entendeu na hora. O rei estava dando um golpe contra a Assembleia Nacional. O povo entendeu que o rei estava preparando um golpe militar. No Palácio Royal, o jovem jornalista Camille Desmoulins subiu em uma mesa. Sacou uma pistola e gritou para a multidão que se formava ao seu redor: "Cidadãos, não há um momento a perder. O rei está armando contra nós. As armas! As armas!" bradou Desmoulins. E a multidão rugiu de volta. Em questão de horas, milhares de parisienses estavam armados com o que encontraram: paus, facas, mosquetes antigos, pedras arrancadas das ruas. No dia 13 de julho, a multidão invadiu o Hotel des Invalides, o hospital militar, em busca de armas de fogo para enfrentar os soldados do rei. Facas, paus, mosquetes velhos e pedras arrancadas do calçamento. Levaram 40.000 mosquetes e vários canhões. Mas faltava o essencial: pólvora e balas. E havia um lugar que tinha tudo isso: a Bastilha. A Bastilha era uma fortaleza medieval, uma prisão do Estado, o maior símbolo do poder absoluto do rei sobre os corpos e as liberdades dos súditos. Dentro da Bastilha, o governador Launay tinha apenas 82 soldadosos. Muitos eram inválidos, veteranos de guerra sem condição física para um combate sério. 14 de julho de 1789. 900 pessoas se reuniram diante da Bastilha. Exigiram que os canhões apontados para as ruas fossem retirados imediatamente. O maior símbolo do poder arbitrário do rei sobre seus súditos. Launay recebeu uma delegação dos rebeldes. Negociou, prometeu não atirar. Mas era tarde demais para negociar. A multidão queria cal, não promessas. A multidão invadiu o pátio externo da fortaleza. Cortaram as cordas da ponte levadica com machados. A pesada ponte caiu, esmagando um dos invasores. Launay ordenou fogo contra a multidão. Os soldados atiraram dos parapeitos. Dezenas de pessoas caíram mortas ou feridas nos paralelepípedos. Os parisienses não recuaram. Arrastaram os canhões capturados dos invalides até a porta principal da fortaleza e começaram a bombardear os portos. Os canhões dispararam contra os portos. Estilhaços de pedra voaram pelos ares. A fumaça tomou conta do campo de batalha. A pólvora queimava o arena. Launay
vendo a situação insustentável e sem reforcos, decidiu se render. Enviou uma mensagem aos rebeldes oferecendo a rendição da fortaleza. Os portões começaram a ceder sob o bombardeio constante dos canhões. A Bastilha havia caído. A multidão vitoriosa invadiu a fortaleza, libertou os 7 prisioneiros e tomou o controle total da temida prisão do rei. Launay foi arrastado para fora da fortaleza, esfaqueado e morto pela multidão enfurecida. Sua cabeça foi cortada e colocada na ponta de uma lança. A cabeça de Launay desfilou pelas ruas de Paris. O símbolo do despotismo real estava morto. Literalmente. O povo tinha vencido. Luís XVI estava cacando em Versalhes quando recebeu a notícia. O duque de La Rochefoucauld trouxe a mensagem pessoalmente ao rei. E uma rebelião? Perguntou o rei, confuso. Não, majestade, respondeu o duque. E uma revolução. O mundo nunca mais seria o mesmo. O povo tinha vencido e o velho mundo estava desabando. Naquela noite, Luís XVI retirou as tropas de Paris. Ordenou que Necker voltasse ao ministério. A revolução vencera sua primeira e mais importante batalha. A queda da Bastilha foi o sinal que a França inteira esperava. O grande medo se espalhou pelo campo como um incêndio incontrolável. Camponeses invadiram castelos e solares por toda a França. Queimaram arquivos feudais. Destruíram os registros de suas dívidas e servidos. Em agosto, a Assembleia Nacional aboliu o sistema feudal de uma só vez. Todos os privilégios isenços e direitos senhoriais foram extintos para sempre. Em 26 de agosto de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi aprovada. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, direito à propriedade, presunção de inocência, soberania nacional. Tudo estava escrito naquele documento. Em outubro, a fome continuava castigando Paris. Milhares de mulheres marcharam até Versalhes para exigir pau do rei e da Assembleia. As mulheres invadiram o Palácio de Versalhes, enfrentaram a guarda real, mataram alguns soldados e forcaram a família real a voltar para Paris. O rei estava agora prisioneiro em seu próprio país. Versalhes, o símbolo do poder absoluto, foi abandonado para sempre. A corte se mudou para Paris. A Assembleia criou uma monarquia constitucional. O rei ainda reinava, mas seu poder era limitado por uma constituição escrita pelos representantes do povo. Parecia que a revolução havia alcançado todos os seus objetivos. Feudalismo abolido, direitos declarados, constituição em andamento. O povo havia vencido. Mas a pior parte ainda estava por vir. A revolução se radicalizaria, o rei seria executado, o terror chegaria, e a guilhotina não pararia por meses. O 14 de julho de 1789 marcou para sempre o nascimento da política moderna. O povo comum tomou o poder em suas próprias mãos pela primeira vez. Tudo estava escrito naquele documento que mudaria a história da humanidade. O mundo inteiro ouviu o barulho da Bastilha caindo. Revoluções no Haiti, na América Latina e no Brasil se inspirariam no exemplo francês. A França de 1789 nos ensinou que o poder não vem de deuses, nem de reis. Vem do povo. E quando o povo se levanta, o mundo se transforma. Liberdade, igualdade, fraternidade. O lema que nasceu na Revolução Francesa ainda ecoa nas ruas e nas constituições de todo o mundo. E aí, curtiu? Se inscreve no canal Docs da História. Deixa o like e compartilha. No próximo vídeo a gente mergulha no terror, na guilhotina e em Robespierre. Não perde!